Hare Krishna, começamos um pouquinho mais cedo, né? Porque se houver algum problema, alguém aí pode anunciar, né? Ok? Mas eu acho que está tudo certinho aí, né? Falta 1 minuto para a gente começar a aula do Chaitanya Charitamrita, né? Primeiramente, gostaria de agradecer ao Paravioma que me convidou. É sempre um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e principalmente falando sobre o Chaitanya Charitamrita, né? Chaitanya Charitamrita é uma literatura excepcional, porque ele relata as atividades mais íntimas dos devotos na associação com Chaitanya Mahaprabhu. Então nós temos muitas escrituras sagradas, tanto as escrituras védicas, como a Bíblia ou o Corão, mas todas essas escrituras são de muito tempo atrás, então de milhares de anos atrás. Mas o Chaitanya Mahaprabhu, ele apareceu agora, na Idade Média, né? Há 500 anos, e o advento do seu Chaitanya está muito próximo de nós, então não tem assim muitos perigos de haver algum tipo de corrupção nessa literatura, né? Então, vamos iniciar a nossa aula cantando primeiramente para o seu Chaitanya, né? Que sempre cantamos. Então, depois vamos ler o verso 38 do capítulo 7 do seu Chaitanya sobre 5 aspectos, né? Então vamos lá. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Ki Jai, Movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya Ki Jai, Maratona de Dezembro, ainda estamos nela, Ki Jai, distribuição dos livros de Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 7, o Senhor Chaitanya sobre 5 aspectos. Verso 38. Então vamos lá.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo aqui o verso do Sri Chaitanya Charitamrita, Saha Nistarete Prabhu Kripavatara Sada Nistarite Kare Chaturi Apara. Então, lendo assim, palavra por palavra, tradução, que é o Bengali clássico, Sada, todas, Nistarite, para libertar, Prabhu, o Senhor, Kripa, misericórdia, Avatara, encarnação, Sada, todas, Nistarite, para libertar, Kare, fez, Chaturi, métodos, Apara, iluminados. Então, tradução agora por Srila Prabhupada. Então, a tradução de Srila Prabhupada é aquela tradução que já está com significado também, né? Além do próprio significado. Então, vamos ler. Shri Chaitanya Mahaprabhu apareceu para libertar todas as almas caídas. Portanto, ele planejou muitos métodos para libertá-las das garras de Maya. Vou ler novamente. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu para libertar todas as almas caídas. Portanto, ele planejou muitos métodos para libertá-las das garras de Maya. Significado. É preocupação do Acharya mostrar misericórdia às almas caídas. A este respeito deve-se levar em conta Desha Kala Patra, o local, o tempo e o objeto. Uma vez que moças e rapazes europeus e americanos, em nosso movimento da consciência de Krishna, pregam juntos, homens menos inteligentes criticam que eles estão misturando, eles se estão misturando sem restrição. Moças e rapazes na Europa e nas Américas misturam-se irrestritamente e têm iguais direitos. Entretanto, estamos dando todas as instruções a homens e mulheres sobre como pregar. E, na verdade, eles estão pregando muito bem. Naturalmente, proibimos sexo ilícito muito estritamente. Moças e rapazes que não são casados não têm permissão de dormir juntos ou viver juntos. E há acomodações separadas para moças e rapazes em todo o templo. Grihastas vivem fora do templo, pois no templo nem mesmo esposo e esposa têm permissão de viver juntos. Os resultados disso são maravilhosos. Tanto homens quanto mulheres estão pregando o Evangelho do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e do Senhor Krishna com força
redobrada. Neste verso, as palavras Sada Nistarite Kare Chaturi Apará indicam que Chaitanya Mahaprabhu desejava libertar todas as pessoas. Portanto, por princípio, um pregador deve seguir estritamente as regras e regulações estabelecidas nos Shastras. Todavia, ao mesmo tempo, deve planejar um método pelo qual o trabalho de pregação para redimir os caídos possa continuar com força total. Jai Srila Prabhupada. Om Gyanatimirandasya Gyanagana Salakaya Takshuru Militam Jena Tasmai Sigurave Namaha. Eu nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Bedase Prabhupada Pramodaya Dustasidanta Nasine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastrachadeshatarine. Hare Krishna. Bom dia a todos. Feliz Ano Novo para todos, né? Estamos aí em vésperas de o tempo criar outro aspecto para a nossa mente, né? Nossa mente está achando que o ano que passou é o ano velho, é o ano que se passou, é o velho. E o tempo que ainda não existe no futuro vai ser o ano novo. Mas na realidade a gente está vivendo apenas o presente, né? Então o presente é o que importa. Mas a nossa mente cria, né, diferentes funções, arranjos para isso, né? Então aí às vezes as pessoas perguntam: quantos anos você tem, né? Aí esse verbo ter anos, eu acho que é do latim, do português, né? O inglês não tem isso não, né? Ninguém tem anos lá não, 20 anos, 30 anos, não tem anos. Eles dizem que eu estou com essa idade. Ele não tem, mas ele está com aquela idade. Gente, aí Copérnico, acho que foi Copérnico, ele disse que ele perguntavam para ele: quantos anos você tem? Aí ele disse: eu acho que eu tenho uns 20 anos, 15 anos. Oi, mas você está tão velho, como é que você só tem 15 anos, 20 anos? Aí ele dizia que, os anos que passaram, eu não tenho mais, já morreram, se foram. O ano que eu tenho é os anos que eu ainda vou viver. Eu acho que eu vou viver uns 15 anos, 20 anos. Então, é a idade que eu tenho, 15, 20. Esse é o ano que a gente tem. Então, as pessoas têm uma certa razão em colocar a esperança no ano que vem, né? Vamos ter esperança, ok? Então, agora estamos lendo aqui o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Chaitanya Charitamrita, ele é Amrita, o néctar, né? O néctar do Senhor Chaitanya, o néctar dos passatempos do Senhor Chaitanya. Então a gente está estudando aqui o capítulo 7 do Senhor Chaitanya sobre 5 aspectos. Então é bom a gente lembrar, né? O Senhor Chaitanya na forma do devoto, é o próprio Chaitanya, né? Chaitanya na forma do devoto, a forma do devoto. Mas o Senhor Chaitanya não vem só, aí ele se expande primeiramente em Nityananda Prabhu.
Então é a expansão do devoto. Nityananda Prabhu. Nityananda é a expansão do devoto, né? E ele acompanha o seu Chaitanya, porque essa expansão do devoto, a expansão de Chaitanya Mahaprabhu é a expansão da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Não existe ninguém mais misericordioso, nenhuma encarnação. Namo Mahavardhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namegora Tuise Namaha. A encarnação mais misericórdia do Senhor é Chaitanya Mahaprabhu. Mas a expansão de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, ainda é mais misericordioso do que o seu Chaitanya. Ele faz parte, é o segundo membro do Panchatattva, Nityananda Prabhu. Se você está querendo alguma misericórdia, então vá lá, procure Nityananda Prabhu, porque Nityananda Prabhu é o reservatório de toda a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, na sua expansão de Nityananda Prabhu, colocou toda a sua misericórdia nele. E o Sr. Nityananda, ele tinha um caráter muito expansivo. Ele era uma expansão expansiva. Ele agregava, aglutinava, reunia todos os devotos. Ele fazia o elo entre todos os devotos. Ele juntava os devotos, né? E quando o Senhor Chaitanya, e quando o Senhor Nityananda juntava, era para dar misericórdia, e ele não se preocupava quem era qualificado para receber aquela misericórdia ou não. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes o devoto fica um pouco nazista, né? Racista. Acha que só aquele tipo de pessoa vai receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. E devoto problemático, não quero saber. Devoto problemático só cria problema. Então, mas Nityananda não era assim, não. Nityananda, ele agregava todo mundo, os problemáticos, os não problemáticos, os que mereciam, os que não mereciam, os que queriam e os que não queriam. Ele agregava todo mundo nesse barco dos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Nityananda Prabhu aqui, então Nityananda Prabhu é esse oceano de misericórdia que se expandiu de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Se expandiu de Chaitanya Mahaprabhu. Aí o outro é a encarnação do devoto. Então Mahavishnu estava lá, deitadão, criando os universos, né? E de repente Chaitanya Mahaprabhu chama, vamos para o mundo material. Então você tem que se encarnar, tá lá, como que Kshirodakashai Vishnu. Você tem que preparar meu movimento de Sankta. Você tem que dar as bases para o movimento de Bhakti, de amor puro por Krishna. Vá lá, tome iniciação, né? De Madhavendra Puri. Vá lá e traga essa carga de ensinamentos, de filosofia para dentro do movimento de Sankirtana. Então, Advaita Acharya. Advaita Acharya, ele é a encarnação do devoto. E ele olhava, ele conhecia as escrituras, né? Ele estava lá com todas as ferramentas chástricas. E ele via a condição das pessoas. Ele via as pessoas muito caídas. As pessoas vivendo uma vida nojenta. É isso, eles eram porcos. No excremento do gozo dos sentidos. Totalmente imersos
e lambendo os dedos, come o excremento e ainda lambe os dedos, gostando. E totalmente esquecido da meta da vida. Totalmente esquecido. Kali Yuga, antes de Chaitanya Mahaprabhu, imagine como estava ali, mesmo em Navaduipa, local tão auspicioso, que o Ganges passou o Ganges ali. E ele passou ali porque ele sabia que Chaitanya Mahaprabhu ia passar lá, ia nascer ali, ia executar passatempos. Mas mesmo assim as pessoas estavam vivendo uma religião Dharma Kaitava, motivadas materialmente. Eles procuravam religião apenas para obter um gozo dos sentidos maior nessa vida ou na próxima. E, além disso, já existia a cachaça, as bebidas alcoólicas, as pessoas estavam adeptas à prostituição, a bebidas alcoólicas. Os muçulmanos já tinham entrado ali na Índia e já estavam estabelecendo uma cultura de comer carne, né? Então, isso tudo, Adwaita Acharya via com muita tristeza. E aí, ele orou firmemente, fortemente, para que o seu Chaitanya viesse. Ele adorava, na beira do Ganges, a Salagrama Shila, e cantava muito fortemente. Por favor, gritava, vamos gritar aí, ó, vamos gritar para chamar Chaitanya Mahaprabhu. Adwaita Acharya gritava, bradava. E devido aos brados de Adwaita Acharya, encarnação do devoto, seu devoto está chamando. Então esse Chaitanya Mahaprabhu, assim como Nishinradeva, vem para satisfazer seu devoto, né? Satisfazer seu devoto. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. Para matar os demônios também, mas tinha tanto demônio em Kali Yuga que era difícil matar tantos demônios. Kalki já ia fazer isso. Já vai fazer isso. Kalki já vai. Mas ele veio especialmente para dar prazer a seu devoto. Embora aí agora ele não vem em Kali Yuga. Kali Yuga é tão degradado que o Senhor Supremo não encarna em Kali Yuga. Por isso que ele vem como devoto. Ele vem como devoto, expansão do devoto, encarnação do devoto, disfarçado. Disfarçado porque Kali Yuga é muito degradada. Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Supremo, é conhecido como Triyuga Avatara. Ele aparece em Satya, ele aparece em Dwarpa, ele aparece em Treta, mas em Kali Yuga ele não aparece. Mas ele veio disfarçado como devoto. Todos três são encarnações, são Vishnu Tattvas, são os predominadores, os senhores a quem nós devemos servir. Chaitanya Mahaprabhu, Adwaita Prabhu, Nityananda Prabhu. Nityananda é Prabhu, ele é o mestre de todo o universo. Adwaita Acharya é Prabhu, ele é o Acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Mas Chaitanya é Mahaprabhu. Chaitanya é Mahaprabhu. Os dois Prabhus e o Mahaprabhu. Eles vieram para resgatar as almas caídas de Kali Yuga. Era a missão deles. Mas eles também trouxeram suas energias. Bhakta Shaktikam. Suas energias. Gadadhara Pantita. Gadadhara, ele veio, tinha Gadadhara, tinha Ramanandaraya, né? Tinha Swarupa Damodara, tinha muitos devotos que eram energia do Senhor, mas proeminentemente aquele servo amoroso, aquele servo intensamente amoroso, Gadadhara Pandita. Gadadhara.
Gadadhara, ele era o amor de Chaitanya Mahaprabhu, ele era super apegado a Chaitanya Mahaprabhu. Uma devoção extrema, porque ele era a energia de serviço a Krishna. Ele era Rukmini nos passatempos de Dwarka. E veio como Gadadhara. Gadadhara Pandita. E Srivatsa, o devoto santo, tem tantos devotos puros, Prabhupada, Bhaktisiddhanta, né? Jesus Cristo, né? Tantos devotos puros, Gorakshora Dasa Babaji, né? Tantos e tantos devotos puros, Ramanandaraya, Swarupa Damodara, Sanjaya, tantos devotos puros, mas um devoto puro, ele era muito próximo de Chaitanya Mahaprabhu e era o líder de todos esses devotos puros, e era Srivatsa. Srivatsa representa a energia do Senhor na forma de devoto. Os devotos são a energia do Senhor para executar os seus passatempos. E Srivatsa, ele fazia kirtanas, mestre em kirtanas, sua casa era uma casa de kirtana. Assim como tem casa de jogo de azar, casa de prostituição, a casa de Srivatsa era a casa de kirtana. Glorificação ao Senhor Supremo. Quando você abre uma casa para a vida pecaminosa, você cria uma atmosfera negativa para o universo. Uma atmosfera poluída. E a consciência das pessoas ficam influenciadas por essa poluição de gozo dos sentidos, de vida pecaminosa, né? E sofre. Quem peca, adoece. Você quer ter boa saúde? Não peque. Você pode ser naturalista, você pode só comer coisas puras, mas se você pecar, vai sofrer. O melhor remédio para as doenças é não pecar. Porque se você se entrega à vida pecaminosa, aí você sofre. Não tem para onde. Pode ter médico, pode ter remédio, pode ter dinheiro, mas se você pecou, cada atividade pecaminosa você vai ter que sofrer reação. E os devotos puros, eles, como Srivatsa, eles têm o poder de absorver as reações, salvar, tirar os pecados das pessoas e absorvê-las de uma vida de sofrimento. Assim era Srivatsa. Jesus Cristo também, né? Ele sofreu o karma das pessoas, né? Embora a Bíblia não fale da palavra karma, mas está bem claro, assim, que Jesus Cristo tirava o sofrimento da pessoa, curava a pessoa e depois dizia: agora vá e não peques mais, porque se pecar, vai sofrer. Se pecar, vai sofrer. Vai sofrer. Agora eu vou falar um pouco mais de Gadadhara Pandita, que o Prabhu Marcos, eu acho que é o Hanuman, né? Pela foto aqui parece o Hanuman, Marcos Hanuman. Então, Gadadhara Pandita eu tive assim, porque, poxa vida, é uma misericórdia muito grande você ter nascido no mesmo milênio que Chaitanya Mahaprabhu apareceu, né? Então,
Você pode ir aos locais sagrados e lá você vai encontrar ainda parafernálias que Chaitanya usava, que Nityananda usava, que Gadadhara usava. Então Gadadhara ele partiu depois que Chaitanya Mahaprabhu partiu. Então ele ficou adorando ainda, cuidando do movimento de Sankta, pregando a consciência de Krishna em Jagannatha Puri. Ele era um Kshetra Sannyasa. Não tem os Parivrajakacharyas que ficam viajando para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, só não vem para Recife. Mas vão vir. Recife, Salvador. Aí esses Parivrajakacharyas são um tipo de sannyasa. Como Prabhupada, né? Ele deu 12 voltas em torno do mundo. Né? Viajava constantemente. Agora, Kshetra Sannyasi ele é aquele sannyasi que não viaja, ele fica num local. Então Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu que Gadadhara fosse Kshetra Sannyasi em Jagannatha Puri. E ele adorava a deidade. Depois Chaitanya Mahaprabhu passou, ele ficou ainda muito tempo ainda, muitos anos, ainda em Jagannatha Pura, adorando a deidade de Gopala. E era uma deidade grande, enorme. Então, quando ele estava velhinho, ele estava todo curvado assim, velhinho, não conseguia mais colocar a guirlanda na deidade, depois do puja. Não conseguia colocar mais a guirlanda na deidade. Aí a deidade, percebendo isso, o esforço dele, a deidade sentou, e eu tive um darshan dessa deidade em Jagannatha Puri. A deidade sentou para que ele pudesse colocar a guirlanda na deidade. E a deidade está lá, em Jagannatha Puri. A mesma deidade que Gadadhara Panta adorou quando estava nos passatempos de Sri Chaitanya aqui nessa terra. Está lá a deidade, e eu nunca vi nenhuma deidade sentada. Só essa deidade sentou. E ela sentou para satisfazer Gadadhara Pandita. É isso. Então o Sr. Chaitanya veio como nesses 5 aspectos. Né? Agora, essa foi uma introdução. Né? Vamos tratar do verso que nós estamos tratando hoje. Né? Então, esse verso, ele vem de uma sequência de versos. Tá? Ele vem explicando por que Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasa. Então, a ideia principal que vem se tratando nessa parte por Krishnadasa Kaviraj Goswami é que Chaitanya Mahaprabhu ele queria salvar todas as almas caídas do universo. Todos são caídos, principalmente em Kali Yuga. Mas ele estava vendo que alguns estavam escapando. Aqueles brahmacharis estudiosos, os vedantistas, né? Os impersonalistas, né? Eles estavam, os adeptos a Karma Kanda estavam escapando. Você entende? Eu tenho que arrumar um jeito de capturar todos eles, e não vou dar uma folga, vou fazer uma rede estreita, aí tenho que criar planos. Chaitanya Mahaprabhu, então, o meu movimento de Sankta não pode ser só de um tipo,
só de um jeito. Eu tenho que criar muitos jeitos. Eu tenho que criar muitas alternativas. Eu tenho que criar muitas estratégias para atrair as pessoas para esse movimento de Sankta. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele criou uma estratégia de forma que as pessoas pudessem se aproximar dele. Então, naquela época, naquela circunstância, né, um sannyasi, ele era muito respeitado. Isso! Ele era adorado por aquele tipo de cultura. Né? Aquele tipo de cultura. Não importa, me lembro que Prabhupada falava que o pai dele, mesmo na época do pai de Prabhupada, século passado, ele todo dia ele chamava para casa um sannyasi para almoçar junto com eles. Chefe de família ideal. O chefe de família ideal, ele chama os sannyasis, os mendicantes, para comer na sua casa, almoçar com ele, boa praçada. Boa praçada. Então, aí Prabhupada via que muitos daqueles sannyasis só se vestiam de sannyasis para comer, né? Porque a cultura de adoração a um sannyasi, né, era proeminente naquela época. E na época de Chaitanya Mahaprabhu também. Então, Chaitanya Mahaprabhu tomou o sannyasi para atrair as pessoas, para as pessoas pudessem se aproximar dele. E quando eles se aproximavam, eles não podiam fugir. Eles tinham que chegar perto de Chaitanya Mahaprabhu, porque a classe de sannyasi era adorada, então eles tinham que se aproximar de Chaitanya Mahaprabhu. E uma vez que eles se aproximassem de Chaitanya Mahaprabhu, o magnetismo transcendental de Chaitanya Mahaprabhu atraía suas mentes completamente. E aí eles se entregavam ao movimento de Sankirtana, a cantar seus santos nomes. Então essa parte do Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa Kaviraj está mostrando que Chaitanya Mahaprabhu, ele tinha um plano de salvar todas as almas caídas, e por isso ele tomou sannyasi. Os devotos não queriam que ele tomasse sannyasi, não. Queria não. O devoto queria Chaitanya Mahaprabhu raspar a cabeça, o cabelo de Chaitanya Mahaprabhu era lindo. Chaitanya Mahaprabhu era muito belo, Chaitanya Mahaprabhu estava com 24 anos. Olha. Então os devotos não queriam, porque sabia que Chaitanya Mahaprabhu, se ele tomasse sannyasi, ele ia ter que seguir regras de sannyasi. E não é regra de sannyasi daquela época, é regra de sannyasi pesada. Não é como essas regras de sannyasi de hoje, não. Hoje basta o cara ser celibatário, né? E ele pode tomar sannyasi, né? E ter uma conduta digna, né? Digna, devocional, né? Mas naquela época era muito austero. Naquela época não tinha boquinha, não. O Chaitanya Mahaprabhu, ele se vestia só com uma tanguinha, uma mini saia. Não era fácil. Era uma mini saia e um manto. No frio, no calor, a toda hora. Andava descalço. Ou com um tamanco, que aquele tamanco é melhor andar descalço que andar com aquele tamanco indiano. É austero. É austero. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele estava assim, os devotos não queriam que ele tomasse sannyasi, não. Então, mas ele tomou como um ato de sacrifício.
Tipo, como Jesus foi crucificado para salvar os pecados do mundo. Aí Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou as austeridades de um sannyasi, não vê mais sua mãe. Isso aí é muito doloroso para Chaitanya Mahaprabhu. Não abandonar sua consorte, Vishnupriya, né? Vishnupriya, ela era consorte de Chaitanya Mahaprabhu, né? E a primeira esposa de Chaitanya Mahaprabhu morreu. Chaitanya Mahaprabhu era viúvo. Depois sua mãe, com medo de tomar sannyasa, casou novamente ele com Vishnupriya. E Chaitanya Mahaprabhu, ela era a... Agora a memória está falhando. Não sei se Vishnupriya foi a primeira ou se foi Lakshmi Priya a primeira esposa, né? Mas elas eram a deusa da fortuna. Elas eram consortes eternas e ficar separado delas era para Chaitanya Mahaprabhu uma austeridade muito grande. Então os devotos não queriam. Mas Chaitanya Mahaprabhu foi resoluto e tomou sannyasa. Né? Tomou sannyasa e ele foi para Benares e quando voltou, ele voltou. Tomou sannyasa até do impersonalista, né? Mas tomou sannyasa. E como um rito para poder ser adorado pelas pessoas. Né? Então Chaitanya Mahaprabhu, ele fez isso para poder que as pessoas se aproximassem dele. Uma vez que as pessoas se aproximam, então é um truque, assim como os devotos fazem muitos truques, né, para aproximar as pessoas, né? Boa prachada, né? Templos coloridos, né? Atendimento de primeira classe, muita gentileza, muita atitude de serviço, pureza. Então tudo isso, as pessoas que chegam até nós, o problema é elas chegarem. Né? Elas chegarem, porque a maioria delas, quando vê a gente, sai correndo. Ei, lá vem os carecas, corre, tô com medo. É coisa do demônio. Então eles têm medo. Então o Chaitanya Mahaprabhu, para tirar esse medo das pessoas, as pessoas que não se chegavam ao movimento de Sankta, de Chaitanya Mahaprabhu, não era porque elas não debatiam filosoficamente e diziam, eu não concordo, eu tenho outros argumentos. Não, é porque Chaitanya Mahaprabhu vinha para um lado da rua, elas iam para o outro lado da rua. Fugiam. Mas agora, como Chaitanya Mahaprabhu estava como sannyasi, então elas não podiam fazer isso. Aí elas tinham que passar perto de Chaitanya Mahaprabhu e aí elas eram magnetizadas por toda a atmosfera de prema transcendental, né? Toda a atmosfera de prema transcendental que Sri Chaitanya Mahaprabhu difundia por onde quer que ele estivesse. E não só ele, mas Adwaita e a Nityananda e todos os devotos, todo o Panchatattva, né? Eles davam assim a Chaitanya Mahaprabhu, davam às pessoas o amor por Deus. Né? Quando Krishna veio, ele mostrou o quanto um devoto pode amar. Quanto o devoto pode amar. Então, aí Chaitanya Mahaprabhu, aí Krishna mostrou como as golpes, como os devotos de Dwarka, como os devotos de Vrindavana, como todos amavam, né? Mas aquele amor, ele ficou restrito, porque os demônios, Krishna não dava amor não, Krishna dava chacrada, acabava com eles, Shishupala, acabava com Dantavakra, acabava com os demônios. Né? Mas aí Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Adwaita Prabhu, Gadadhara Pandita,
Srivatsa, todo o Panchatattva foram lá no reservatório de amor que Krishna trouxe para esse planeta, mas que estava lacrado. Só devotos puros poderiam beber o néctar do amor a Krishna. Só devoto puro. Você é Bhakta iniciante, ou só tomou a primeira iniciação, pode beber não. É só devoto puro. Mas aí Nityananda Prabhu, Gadadhara e Chaitanya foram lá e arrancaram o selo. Arrancaram o selo do reservatório e começaram a beber esse néctar do amor por Krishna e pegaram e distribuíram. Distribuíram para todos, qualquer um, e principalmente Nityananda. Ele pegava de montão e saía distribuindo, e ele não queria saber se a pessoa era qualificada ou não era qualificada. Ele tinha um espírito de Sankirtan. Ele saía para as ruas. Cada livro de Srila Prabhupada é um néctar, uma gota desse néctar que está respingando nas pessoas. De alguma forma, esses livros vão mudar o mundo. Você não acredita? Eu acredito. Eu tenho 63 anos. 63. Quando eu era jovem, não tem esse negócio de vegano, não. Restaurante vegetariano, nem pensar. Era só macrobiótico no máximo. As pessoas se preocuparem em fazerem produtos que não vão ofender os animais. Isso aí também não existia, não. Existia, não. As pessoas não se preocupavam. E era tudo muito bitolado. Bitolado. Não tinha isso de proteger nem os seres humanos. Porque na minha época, os homossexuais, os negros, todo mundo era muito discriminado. Não era só os animais, não. Seres humanos também. Muito discriminados. Agora, com os livros de Srila Prabhupada, com essa Sankirtana, milhares, milhões de livros no mundo inteiro, começou a se criar movimentos de mais humanos, para que as pessoas estão se tornando mais humanas, criando leis que protegem os animais, criando clubes vegetarianos, criando sociedade que respeite as diversidades humanas. Então isso aí é a transformação. Transformação por uma cultura que foi introduzida nas universidades, nas escolas, em todos os lugares, nos lares. Os livros de Srila Prabhupada tocaram. Prabhupada falava, não matarás. Não matarás. É o que está na Bíblia. Então você não pode matar. Se você é cristão, você não mata. Se você é cristão, você não pode matar. Aí os cristãos leram isso e chegaram na Bíblia deles e colocaram, não assassinarás. Porque não existia nenhuma Bíblia falando não assassinarás. Não existia isso. Agora tem. Porque eles leram o livro de Srila Prabhupada. Prabhupada mexeu. Prabhupada catucou. Aí esses livros são as gotas de néctar que Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu estão sacudindo no mundo. Assim como no Ártico, né? A gente oferece a concha com água. Aí depois a gente joga aquelas gotinhas de água para quem está assistindo o Ártico. Sim, também. Então, hoje, a gente em Recife aqui teve um... Agora a gente está tentando reorganizar, né? Estamos reorganizando os programas. Primeiro a gente tem que juntar a congregação, porque
houve muito golpe de Maia, né? Houve a pandemia, né? Que as pessoas não podiam ir no templo, não podiam se associar, não podiam ficar juntas, né? Então a pandemia atrapalhou bastante, porque a base do nosso movimento é a associação, é ficar junto, é ir ao templo e se associar com os devotos. Aí teve a pandemia, a gente entregou a casa do centro da cidade, construímos uma casa aqui num bairro um pouquinho mais afastado, mas é própria, é nossa, né? E os devotos podem morar ao redor, né? Mas a gente está se estruturando, né? Mas, na época que a gente morava lá no centro da cidade, que a gente estava naquele... tinha muitas pessoas ao nosso redor, hoje aqui só tem passarinho ao redor. A gente distribuiu um bolo para glorificar Srila Prabhupada, o centenário de Prabhupada. Então, no centenário de Srila Prabhupada, a gente foi um bolo de 100 quilos, depois 200, 300, 400, 500, 800, até um bolo de 1.080 quilos. A gente passou 10 anos distribuindo bolo na virada do ano. É um bolo enorme, enorme, gigantesco. A gente ia lá e distribuía, e era o bolo da paz. E até hoje, pessoas perguntam sobre o bolo da paz. É um programa que, se a gente se estrutura, se a gente se une, dá para fazer. Dá para fazer, legal. Mas isso aí são o néctar que esses dois devotos, que esses dois, né, que esses 5 tátuas abriram e distribuíram para as pessoas. E estão distribuindo. Esse néctar hoje, ele chega de diversas maneiras. Tem o pessoal de São Paulo, distribui praçada, né? Não sei, no Rio também eu acho que sim, mas o de São Paulo, eles sempre me procuram, né? E me mostram que distribuíram 25 mil pratos de prachada no ano passado. É uma boa quantidade, né? Boa quantidade. Pode ser, e inspira, né? Cada um pode distribuir também esse néctar do amor que você vai distribuindo para as pessoas, né? Então, aqui em Recife, toda segunda-feira, eu levo lá para a escola 25 samosas para os professores e os alunos. 25 samosas. Então é 100 samosas por mês, né? 1.200 por ano. Então eu posso dizer que de 25 mil eu faço 5%. Eles fazem 25 mil, eu faço 5%. 5%. E cada um pode fazer. Você trabalha no escritório, você está se associando com outras pessoas, na congregação, pode se dar um jeitinho de distribuir 25 samosas. Eu distribuo samosa, pode distribuir bolo salgado, bolinha doce. O importante é você dar a praçada para as pessoas. E isso vai transformar a vida das pessoas. Vai transformar a vida das pessoas. Porque o espírito é o mesmo. Qual é o espírito? Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele veio para salvar todas as almas caídas e não importa quem seja. Vai salvar as almas caídas todas. Até os crentes, né? Os crentes que eram muito aversionados a nós. Na minha escola está cheio de crentes, mas todos gostam. Todos gostam. Eles até dizem, vamos divulgar aqui, né? Os crentes mudaram um pouco, né? Antes eram bem assim, fanáticos, religiosos, agora se tornaram mais políticos. Tornaram-se mais políticos, né? Mas foi até bom, porque eles ficaram mais abertos ao movimento Hare Krishna, de uma certa maneira. Eles fizeram essa religião aí da prosperidade, né? Que é um tipo de Dharma Kaitava, né? E religião materialmente motivada, você vai para a religião para receber uma bênção, uma cura, e etc. Né? Não é amor puro, mas eles se tornaram um pouco mais abertos, né? Um pouquinho mais aberto. E aí o néctar pode chegar até eles, pode chegar a praçada de Krishna, alimento oferecido a Krishna. Né? Eles também têm uma coisa que eles colocam a água na hora das orações, né? Aí a água fica
espiritualizada, eles tomam aquela água praçada, né? Isso não tinha também, isso aí é quando eles estão aprendendo a oferecer praçada. Hare Krishna. Então, assim, o Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus associados estão inundando o mundo com consciência de Krishna. Inundando o mundo com consciência de Krishna. Então, essa foi só uma introdução, né? Vamos dar uma olhada aqui no verso de hoje, né? Vamos repetir o verso. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu para libertar todas as almas caídas. Então, esse é o tema de hoje. Tudo que Chaitanya Mahaprabhu fez, quando ele tomou sannyasi, não é porque ele queria tomar sannyasi, não é porque ele gostava de sannyasi, ele nem gostava de sannyasi. Ele queria libertar as almas caídas. Então, se alguém toma sannyasi, ele deve ter isso em mente. Eu quero tomar sannyasi porque eu quero libertar as almas caídas. Eu quero poder, de qualquer maneira, libertar as almas caídas. E quem não toma sannyasi faz como Chaitanya Mahaprabhu. Mas, logicamente, que uma pessoa que é 100% dedicada à causa espiritual vai receber mais apoio da sociedade para pregar a consciência de Krishna. E os grihastas, eles, porque tratam de negócios, são um pouco discriminados. Se bem que Bhaktivinoda, ele deu um bom exemplo, teve 12 filhos. 12 filhos. Não é fácil não, hein? 12 filhos. Imagine pagar uma escola particular para 12 filhos aqui no Brasil. Vai dar uns 30 mil reais só de mensalidade por mês, né? Ele teve 12 filhos, tinha uma família, trabalhava. O trabalho dele não é fácil não. O trabalho de juiz, está julgando criminosos, mandando o pessoal para a cadeia, mandando prender. Não é fácil. Não é fácil. Lida com muitas coisas problemáticas. Mas ele fez as canções mais belas, escreveu livros maravilhosos e deu um super exemplo de devoção. Não é? Então, portanto, ele planejou muitos métodos, né? Planejou para libertá-las das garras de Maya. Então, a gente tem que entender que a gente está em Maya. A maioria das pessoas está em Maya. E a garra prende, um leão, né? Ele cai em cima da presa e crava aquelas unhas lírias, são as garras, prende, a presa não consegue sair, ela fica mordendo, até matar ali, sufocando. Assim é Maya. A gente está nas garras de Maya. Maya vem, pegou, aí morde, para tirar o sangue, para tirar a energia, para a gente não escapar, para sair das garras de Maya. Não é fácil não. Não é fácil não. Aí Chaitanya Mahaprabhu, ele começou a fazer muitos planos, né? Muitos planos para tirar todas as almas caídas das garras de Maya. Né? Muitos planos. E seus devotos também. Srila Prabhupada aqui também vai explicar que eu também fiz muitos planos. Porque tem que levar em consideração o tempo, o lugar e as circunstâncias. Né? Deixa aquela pátria. Tempo, lugar e circunstância. Na época de Chaitanya Mahaprabhu era uma coisa. Hoje é outra coisa. Né? Aí o Hanuman está dizendo que Krishna Oeste. Sim, Krishna Oeste, né? Isso. Krishna Oeste é uma maneira, um plano de salvar as almas caídas. Algumas que estão querendo escapar. Aquelas que gostam daquela bagunça de cabeça raspada, de roupa esvoaçante, pulando, gritando. Essas aí não precisa de Krishna Oeste não, porque elas já gostam da bagunça, já gostam da agitação, né? Mas aquelas que quando olha os devotos cantando com aqueles cátras e dançando e pulando,
sai correndo. Aí tem que ter o Krishna Oeste. Tem que ter. É uma estratégia. Capturar essas pessoas. Capturar elas. Não deixar elas. E uma delas que aconteceu isso, pelo que eu me lembro, foi Jayapataka Swami. Jayapataka Swami disse que quando viu os devotos pela primeira vez, saiu correndo. Correndo. Mas de alguma forma ele foi capturado, porque hoje ele gosta das coisas indianas, está lá na Índia, né? E pregando. Né? Assim, então é uma estratégia. Krishna Oeste é uma estratégia. Boa estratégia, sim. Prabhupada era Krishna Oeste. Prabhupada criou um movimento para o Ocidente. A ISKCON foi criada para o Ocidente. As estratégias da ISKCON foram baseadas na cultura ocidental. Prabhupada estudou e inteligentemente criou uma estratégia para capturar as pessoas aqui no Ocidente. Quando Prabhupada chegou no navio, ele orou: Krishna, me dê as palavras adequadas para que essas pessoas que são muito caídas possam entender. Me dê as palavras certas. Escreveu seus livros, colocou, né, nos livros. Eu li uma coisa na internet que falava que livros, a gente coloca aquilo que a gente não pode falar. Livros, a gente coloca muitas vezes as coisas que a gente não consegue falar. Então, às vezes, no livro de Prabhupada, tem umas coisas um pouco pesadas, pesadonas. E porque nos livros a gente tem para colocar aquilo que a gente não pode ou não deve falar. Então, algumas coisas Prabhupada não falava pessoalmente, ele colocava nos livros. Seus livros. Não pode deixar de ter um livro de Prabhupada. Agora, temos a gente tem outros canais, né? Tem as lives, né? Todo dia eu faço uma live e mando para todo mundo, uma live de bom dia. Vocês também podem mandar para vocês, para os seus amigos. Aí o bom dia é um verso do Bhagavad Gita. À noite, também uma estratégia, eu faço uma live com um livro especial. Eu estava lendo o livro de Bhaktivinoda, né? Sharanagati. Terminei o Sharanagati, lendo. Li um verso, terminei. Aí estou agora no Súplicas de um Místico Urbano, um livro de Bhakti-tirtha. Excelente livro. Quem é aí do Rio de Janeiro pode pegar lá na BBT, eles têm lá na BBT. Excelente livro. Esse livro é tipo o Sharanagati, é tipo, né? Guardando as proporções, mas é tipo Sharanagati. São orações que e mais próximo de nós. As orações de Bhaktivinoda, elas estão um pouco... são excelentes, mas não estão tão próximas de nós como as orações de Bhakti-tirtha. Né? Bom, é uma estratégia. E agora aqui, ó, na ISKCON Rio de Janeiro, tem um canal no YouTube. ISKCON Bhakti Center. Procura lá. ISKCON Rio Bhakti Center. Acho que é isso. ISKCON Rio Bhakti Center. Se inscreve. Eu fui o 90 inscrito. 90. Quem for o 108, eu vou dar um presente. Me pede. Quem se inscrever lá no Rio Bhakti Center, ISKCON Rio Bhakti Center, se inscreve lá no canal. Eu quem for o 108, fui o 108, se comunica comigo, manda um livro para você de presente, pelo correio, tá? Mandar um livro bonito para você. Um Madhurya Kadambini, livro nectário, o Hanuman está dizendo aqui que já se inscreveu, então você deve ter sido 91, né? Mas você foi o 108, eu falei que vou dar para o 108. 108, tá? Se você for o 91, 92, não ganha não. Nem o 97, nem o 107. Tem que ser o 108. 108, aí eu vou dar
um livro, Nectário, se comunica comigo, manda o endereço e diz assim, eu fui o 108. 108. É isso. E os devotos precisam, porque essas transmissões eles estão fazendo pelo Face, mas eles querem fazer pelo YouTube, tá? E precisa que os devotos se inscrevam, que é fácil, né? Eu vi aqui que o canal do ISCOM Rio de Janeiro tem 10 mil inscritos. 10 mil inscritos. Então, só é o pessoal aqui da ISCOM Rio também migrar lá para o YouTube e se inscrever. Rapidinho eles conseguem esse número mínimo de transmissão. Tá? Então, isso são estratégias. Na época de Prabhupada não tinha essa estratégia. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube. Né? Então, não tinha nem e-mail. Prabhupada escrevia tudo a punho, no papel. Então, agora a gente tem que usar essas estratégias. Também para fazer Sankta, também para dar a consciência de Krishna, para falar de Krishna, como a gente está usando aqui o Facebook. Né? Ok? Dá para comer prachada pelo Facebook? Ainda não. Mas vamos esperar a tecnologia aumentar um pouquinho, né? Que aí o cara coloca lá o prato de prachada, aí, e a impressora 3D faz a prachada aparecer na sua frente. Aí é maravilha. Vamos chegar. Vamos chegar. Tecnologia. Ainda não dá para cheirar incenso nem comer prachada pela internet. Mas a gente vai chegar lá. Deixa a tecnologia aumentar um pouquinho. Né? Vamos ler aqui. Continuando, né? Significado é preocupação do Acharya mostrar misericórdia às almas caídas. Olha só o que Prabhupada fala. Você é Acharya? Você é Acharya? Você é Acharya? Então, você tem que se preocupar em dar misericórdia às almas caídas. Você não pode ficar só no seu grupinho. Isso que Prabhupada falava dos irmãos espirituais dele, que não saíram para fora da Índia, né? Só queriam ficar lá com o grupinho deles. A consciência de Krishna que eles estavam na sua zona de conforto. Tá? O Acharya tem uma preocupação em dar misericórdia às almas caídas. A este respeito, deve-se levar em conta, deixa Kalapatra, o local, tempo e objeto, já falamos sobre isso, né? Uma vez que moças e rapazes europeus e americanos em nosso movimento da consciência de Krishna pregam juntos, homens menos inteligentes criticam que eles se estão misturando sem restrição. Então agora aqui é interessante para o padre tocar nesse assunto aqui no significado, porque lembrando que esses versos é uma sequência de versos para explicar por que Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasi. Né? Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasi para atrair as pessoas, porque o sannyasi, as pessoas ficam atraídas à prática de austeridade, de penitência. Tá? Já Prabhupada fez ao contrário, em vez de restringir assim 100% o sexo, porque a cultura ocidental é diferente, ele não. Ele permitiu que homens, mulheres e homens, devotos e devotas, vivessem nos templos. Agora, sem regra e regulação, não. Com regra e regulação. De forma que os devotos e as devotas se viam como almas espirituais. Eles não viam-se a eles, aos seus irmãos, como homens e mulheres. Eles viam como servos de Krishna. Todos são, não existe homem, não existe mulher, existe servo de Krishna. Né? Gopi Bharata Kamalayo, Dasa Dasa Anu Dasa. Eu sou servo do servo do servo do servo daquele que serve o mantenedor das gopis. Então, Prabhupada falava que nos templos existem devotos e devotas. Embora eles estejam nos templos, eles não têm associação sexual, eles têm apenas associação espiritual.
eles são como cavalos e vacas. Você pode botar cavalo e vaca e não tem problema, eles não vão, eles não têm essa vibe de se associar sexualmente, né? Então, os devotos e as devotas, eles podem viver juntos no templo, né? Aí Prabhupada coloca aqui, aí as pessoas menos inteligentes criticam, que os irmãos espirituais de Prabhupada criticavam a da Índia, né, que não podem morar no templo. Como é que mulheres vão morar no templo, né? Moças e rapazes na Europa e nas Américas misturam-se restritamente e têm direitos iguais. Portanto, não é possível separar plenamente os homens das mulheres, né? Então, o pouco que Prabhupada fez, ainda, a pessoa ainda critica, assim, porque os devotos assim, não têm uma vida sexual livre, né? Não tem. E só isso eles criticam, né? Imagine se separasse mesmo, se não deixasse as mulheres entrarem no templo. Ou se fizesse templo só para homens e templo só para mulheres. Entretanto, estamos dando todas as instruções a homens e mulheres sobre como pregar. E, na verdade, eles estão pregando muito bem. Então, os resultados são bons. Prabhupada sempre baseava-se nos resultados. Se os resultados são bons, então o método é bom. Naturalmente, proibimos sexo ilícito muito estritamente. Moças e rapazes que não são casados não têm a permissão de dormir juntos ou viver juntos, e há acomodações separadas para moças e rapazes em todo o tempo. Então, Prabhupada, se o rapaz queria se associar com uma mulher, ele tinha que casar. Ele tinha que fazer votos espirituais. Prabhupada sabia que a vida familiar é muito difícil de se sustentar, né? Porque sempre briga. E a menos que eles façam votos perante a deidade, o mestre espiritual, eles não conseguem se manter na vida de casado, né? É muito difícil. Grihastas vivem fora do templo, pois no templo nem mesmo esposa e esposa têm permissão de viver juntos. Então, assim, no templo não existe um quarto para o grihasta ficar com sua esposa. Não, um quarto para a esposa, outro quarto para o esposo. Então, não tem, eles não se misturam. Se for no templo, os resultados disso são maravilhosos. Tanto homens quanto mulheres estão pregando o evangelho do Senhor Chaitanya e do Senhor Krishna com força redobrada. Então, se tentar separar os homens e as mulheres, né, não permitir que eles se casem, que eles vivam no templo, né, como brahmacharis e brahmacharinis, então, isso não vai aumentar a pregação, muito pelo contrário, vai diminuir. E nós, por usar a mão de obra, tanto masculina como feminina, então você dobrou, né? Dobrou. Um homem, uma mulher, dobrou. Aí Prabhupada fala redobrada, a pregação ficou redobrada, porque todos pregam, tanto homens como mulheres. Neste verso, as palavras Sada, Nistarite, Que, Chaturi, Apará, indicam que Sri Chaitanya Mahaprabhu desejava libertar todas as almas caídas. Então, ele tomou sannyasi por causa do desejo de libertar todas as almas caídas, né? Portanto, por princípio, um pregador deve seguir estritamente as regras e regulações estabelecidas pelos shastras. Não quer dizer que um pregador está livre para fazer qualquer coisa. O pregador ele tem que seguir as regras e regulações. Ele tem que ser um acharya, ele tem que dar o exemplo. Todavia, ao mesmo tempo, deve planejar um método pelo qual o trabalho de pregação para redimir os caídos possa continuar com toda a força. Então é isso, é Krishna West. Se você coloca um muro muito alto, não, tem que raspar a cabeça, tem que usar dote, tem que passar tílaka, tem que morar no templo, né, tem que dar tudo para Krishna, não pode depender, ficar completamente dependente do templo, não pode fazer nada e não pode, isso
tudo, muitas pessoas não vão chegar para poder superar esse muro, né? Aí o Krishna Oeste vem, não, vamos baixar esse muro. Vamos seguir todas as regras e regulações, mas o que não é chástrico, o que não é regra nem regulação, o que não está estabelecido, que deve ser feito como regra chástrica, vamos permitir que quem não quiser não siga, né? E assim todo mundo pode pular o muro, porque baixou o muro. Era tanta coisa que era difícil, né? Ok? Jai Hare Krishna. Deixa eu ver aqui. A hora, tá ótima a hora, 9h14. Passou só 15 minutinhos do tempo da aula. Eu costumo fazer aula de 1 hora, que são aulas longuíssimas. Mas passou 1h15. Hare Krishna. Muito obrigado. A pergunta aqui é do Hanuman, não, do Marcelo. Marcelo. Então, como podemos experimentar essa misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu? Se eu te der uma garrafa de mel, como é que tu vai experimentar o mel? Tu vai lamber a garrafa pelo lado de fora? Se tu lamber a garrafa pelo lado de fora, tu não vai beber o mel. Tá? Então, para você experimentar o mel, você tem que praticar o que Chaitanya Mahaprabhu pediu para nós praticarmos. Harinama, 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 Eva Kevalo, Kalo Nasteva, 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 Gatiranyata. Cante os santos nomes de Krishna, cante os santos nomes de Krishna, cante os santos nomes de Krishna. É assim que você vai experimentar. Dia 7, porque você não faz uma experiência. Dia 7, ó, Marcelo, faz experiência. Dia 7 é Ekadasi, 7 de janeiro, o primeiro Ekadasi do ano. Por que você não canta 300 mil santos nomes? Não vai dar tempo de você comer não, viu? São 172 voltas de japa. Aí você experimenta. Você vai experimentar um pouco do que Haridasa sentia, porque ele cantava todo dia 300 mil santos nomes. Mas, se isso é muito exagerado, canta 32 voltas, 20 voltas. A gente tem que experimentar cantando. Ó. Você pode, por exemplo, tem esse programa, né? De I Love Kirtana, né? O Kirtana 6 horas. Você passa 6 horas ali cantando, você vai experimentar. Agora, evidentemente que a gente ainda tem algumas atividades pecaminosas que, à medida que elas vão saindo, a gente vai... o gosto da prática do serviço devocional vai aparecendo, né? É como uma pessoa que está doente com icterícia, né? Aquela doença no fígado, hepatite. Aí o açúcar é o remédio, mas quando você come o açúcar, ele parece amargo. Então, à medida que você canta, ele parece amargo o canto, mas você vai cantando, aí você vai se purificando. Então, aí a gente tem Ekadasi, né? Ekadasi é um dia que a gente se purifica das reações pecaminosas. A gente fizer jejum, né? Ou não comer grãos. Né? Tem a japa, tem os programas. Então, se a gente pratica isso, a gente vai poder experimentar. Né? E quanto mais você pratica, mais tempo, né, para você cantar 172 voltas de japa, 300 mil santos nomes. Dá para cantar, viu? Tem que acordar cedo, 3 horas da manhã. Eu fiz isso uma vez só. Né? 3 horas da manhã e não faz nada, não conversa com ninguém, só fica cantando japa e bebendo água. Né? No dia eu fiz jejum, era Ekadasi. Eu fiz jejum. Aí foi legal. Agora eu não senti assim todo o néctar, né? Mas eu senti com certeza uma grande satisfação. Quando chegou de noite, eu estava muito satisfeito de ter cantado o passado o dia inteiro cantando os santos nomes de Krishna. Então é uma forma. Mas vai praticando. O negócio é praticar. Você não pode... como é que eu vou sentir só ficando... Você tem que se entregar a Krishna. Você tem que se render completamente.
né? Ou, se você não quer se render completamente, cante os nomes do Senhor Nityananda. Nitai, 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 Nitai. Clame pelo Senhor Nityananda, porque aí o Senhor Nityananda pode dar Prema Bhakti para você, porque ele não olha se a pessoa quer ou não quer, se está qualificada, se não quer. Se aproxime de Nityananda Prabhu. Também é assim, mas você tem que se aproximar, não pode ficar do lado de fora. Você pode, lá vem Nityananda, aí você corre e vai embora. Não, você tem que ir até ele, até Nityananda, e obter a bênção de Nityananda. O Nityananda, ele quer dar Prema Bhakti para todo mundo. Tá? Jai Hare Krishna. Então aí, eu acho que não tem mais perguntas. Essa foi a última pergunta. Obrigado, Marcelo Guimarães. Hare Krishna. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, tá? Ok? Hare Krishna, Hanuman, Nitai, Nitai, Nitai. Hare Krishna. Vamos encerrar aqui essa live. Hare Krishna. Feliz Ano Novo para todos! Com Krishna, muita consciência de Krishna. Bom dia, bom Ano Novo. Hare Krishna.